Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum e Meia. Queridas, queridos e querides, eis que surge uma nova liderança no campo da política e da justiça. Não é uma liderança nova, não, menino, né? Mas está se sobrepondo à timidez que é natural em todos aqueles que assumem cargos no Supremo. O cara chega no Supremo, ele demora uns 2 anos para tatear, para entender. Vejam, por exemplo, Cássio Cuncar. Está ali ainda, meio sem saber aonde se colocar. Vejam, por exemplo, o André. Qual o sobrenome do André lá, Adri? O André do Bolsonaro. Ele também está ali perdidinho, né? Meio André Mendonça. E mesmo o Zanin, indicado por Lula antes dele, Flávio Dino. O Zanin teve nenhuma polêmica importante, só votações que as pessoas esperavam que ele votasse de um jeito, votassem de outro, ele votou de outro, mas ele não se sobrepôs nesse percurso. Já Flávio Dino chegou com tudo. E por quê? Porque ele achou um alvo, como fez o Alexandre Moraes. O Alexandre falou: eu serei a República sou eu. Se o Bolsonaro quer transformar esse país numa ditadura, vai encontrar resistência. Combinou o jogo com Gilmar Mendes e foi para o pau. Flávio Dino fez um pouco diferente. Verificou que o governo Lula estava sendo estrangulado pelo Centrão e por Arthur Lira, chantageado, e que do jeito que as coisas estavam indo, como disse o ministro Padilha em entrevista ontem aqui, o governo ia ficar sem recursos para investimentos, porque todos os recursos estariam na mão dos deputados para emendas, num orçamento secreto, onde o deputado pode fazer o que bem entender com os recursos, e evidentemente às vezes ficar com parte deles, como muitas matérias, muitas reportagens, muitas investigações estão mostrando. E o Flávio Dino disse: então aqui temos uma bola dividida e eu vou entrar com o meu corpo forte ali nessa bola. E escolheu quem? Exatamente a figura mais relevante dos últimos tempos no Congresso Nacional, Arthur Lira, para enfrentar. O Lira ficou bravo, fez uma reunião e falou assim: vou chamar todos os líderes. Todos os líderes estão convocados para discutir sobre as emendas de final de ano. Interrompeu o recesso de Natal. Chamou 14 líderes para fazer uma reunião virtual. E fez mais. Foi falar com Lula pessoalmente. Discutiu o pagamento de 4,2 bilhões em emendas parlamentares só nesse finalzinho de ano. Lira se reuniu com Lula, fora da agenda oficial, conversou com as lideranças da Câmara para discutir o que fazer e, em pronunciamento ontem à noite, anunciou que ainda nesta sexta-feira, hoje, peticionará o STF esclarecendo os pontos levantados por Dino e pedindo a liberação dos recursos. Olha lá o que ele disse: peticionaremos ainda na manhã de sexta-feira o ministro relator esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que ele tire todas as dúvidas. Ô, Lira!
como você é bonzinho, né? Quer dizer que você vai peticionar ao ministro relator, não é aquele canalha do Dino, entendeu? É o ministro relator, esclarecendo todos os pontos que, porventura, ele tenha dúvida. Não vamos deixar você com dúvida, Dino. Seremos muito educados. Aí ele disse do pagamento das emendas, seguiram critérios rigorosos. O Dino falou que não tem critério nenhum. Suspendeu os pagamentos por falta de transparência no processo de liberação dos recursos. O Dino está pedindo que a Polícia Federal investigue possíveis irregularidades e exigiu que a Câmara publique as atas das reuniões das comissões permanentes em que as 5.449 emendas foram aprovadas, indicando especificamente quais recursos foram autorizados em cada sessão. É isso que o Lira vai ter que explicar. Cadê as reuniões das comissões permanentes entre as 5.449, Dri? 5.449 emendas foram aprovadas. Se eles demorassem 1 minuto para cada emenda, era 5.449 minutos. É muita palhaçada. Mas e agora ele vai ter que explicar. Vai ter que se explicar pro Dinão, o super Dino contra o Lira da maldade. Entramos num novo... Temos agora uma oposição, um contraponto ao poder do Lira. Acabou o reinado absolutista do Lira. O Supremo tem lá alguém que vai dizer: para! E o Lula, muito espertamente, deve estar por trás disso. Eu não estou falando, dando ideia para o Lira, não. O Lira não é besta. O Lula deve ter falado: Dino, deixa eu te dizer uma coisa, companheiro. Preciso de uma forcinha sua. Preciso que você resolva aí uns probleminhas com o Congresso. Será que posso contar com Vossa Excelência? E, epa, Dinão falou: presidente, estou à sua disposição. E pau. Óbvio. E aí as pessoas achavam que o Lula era besta, que o Lira estava mandando no Lula, que o Lula é um traidor, que o Lula é um não liberal, que o Lula não sei o quê. Nada disso. Devagar com andor. Calma, Calabreso. Porque a vida não se faz dando as horas com o relógio parado. É preciso acompanhar o ponteiro da vida. É, obviamente, aquele que fala a mesma coisa o dia inteiro, fala: olha, são 12 horas. Ele vai acertar 2 vezes no dia, à meia-noite e à meio-dia. O cara tem que acompanhar o relógio da vida. E não há na política brasileira ninguém mais sabido do que Lula para essa tarefa. E Dino, como o Carlito Neto disse, fez um corte ontem, está se preparando para os dias que virão. A partir do Supremo, ele pode estar, de alguma maneira, construindo o caminho para o Palácio do Planalto. É hoje, sem dúvida nenhuma, junto com a Haddad, as 2 grandes opções do campo progressista para 2030. Não tenho dúvida nenhuma. Ele vai ter que escolher entre a toga e esse desafio lá em 2030. Porque 2026 tem um sabido aí, companheiro presidente, que vai disputar de novo. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.